Não. Sejam todos muito, muito bem-vindos, principalmente num sábado ensolarado de praia, num feriadão, né? Fazer essa opção de vir expandir um pouco a consciência amorosa, cuidar um pouco do coração, nem sempre é muito fácil. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho só, em seguida eu vou chamar a professora Márcia Beatriz. O circuito, eu queria falar como é o circuito da palavra para mim. O circuito da palavra para mim, ele é um convite ao silêncio. É assim que eu sinto. É como se a palavra fosse a expressão amorosa que nos toca. Mas ela só pode nos tocar quando a gente abre um silênciozinho para receber uma coisa nova. Então é sobre isso que será o nosso encontro. Vem cá, né? vem me buscar. Sobre comunicação, sobre a expressão total da palavra falada, a não falada, a tocada, Tem gente aberta. os movimentos, a expressão em si, para que a gente comece a acalmar a nossa frequência mental, para que depois a gente possa experienciar com Prema Devi tudo que a gente merece experienciar. Ok? A professora Márcia Beatriz, talvez para alguns seja um pouco confuso isso. Quem é a professora Márcia Beatriz e quem é a Prema Devi são a mesma pessoa. Na verdade, Prema Devi é uma frequência amorosa, tá? Esse nome, ele gera uma frequência de amor, porque Prema significa mãe, mãe do amor, né? O amor feminino. E Devi é o divino. Eu acho que a melhor palavra é essa, é o divino mesmo. Então, Prema Devi, uma frequência de mãe mesmo, de mãezinha amorosa. E é nesta frequência que a gente vai dar continuidade ao nosso encontro. Ok? Então, por favor, a professora Márcia Beatriz, Prema Devi. A Prema Devi vai entrar com alguma canção? Tem a minha flor. Que lindo! Boa tarde. Sejam bem-vindos.
Eu gostaria de convidar vocês, depois dessa dança feita pela Anitta e pela... Pode subir, meu amor. Pela Nanda Vida, que nós pudéssemos fechar um pouco os olhos. Quem não quiser não precisa fechar os olhos, não. Fiquem bem à vontade. Mas vamos tentar ficar pelo menos um minutinho, apenas um minutinho. Na verdade, eu não tenho nem relógio, então provavelmente vai ser menos. Fazendo uma respiração contínua. Respira, inspira, respira, inspira, sem parar durante 1 minuto. Vocês topam? Ok? Então vamos lá? Os pezinhos no chão, de preferência com a coluna alongada, os 2 pés no chão, ancorados. E vamos respirar e inspirar, sem parar, sem intervalo, durante 1 minuto. Preste atenção na sua respiração. Nada mais importa nesse momento. E quando sentirem, vamos abrindo os olhos devagar. Ocupando o nosso lugar nesse espaço. Aos que já me conhecem fisicamente, presencialmente, como apresentou a Regina, eu sou a professora Márcia Beatriz Prema Devi. Gostaria de iniciar o encontro de hoje, onde eu vejo aqui nessa plateia, nessa família linda, tantos rostos conhecidos, advindos de vários tempos da minha existência, de vários grupos, de várias equipes por onde eu tenho passado. E a visão que eu tenho daqui, olhando para vocês, é o quanto é maravilhoso a gente sentir efetivamente que somos um. Independente de que vórtice a gente ocupa nesse imenso cristal que é a própria vida, a própria jornada da existência. O circuito da palavra, que hoje passa a ter aqui no anglo-americano, a quem eu formalmente faço aqui a minha reverência, a minha referência e a minha gratidão. France, Fran, Alice, os funcionários, as pessoas que aqui nessa casa estão e que me trouxeram de volta para casa. Aqui muito novinha ainda, eu comecei uma trajetória profissional. E é bastante interessante quando a gente é convidado pela própria vida que acaba nos trazendo isso, para a gente retornar à nossa pátria amada. Então, salve, salve, anglo-americano, pátria amada do meu coração. Aos amigos que eu vejo aqui,
que compõem o grupo querido do Dr. Herman Coates, a quem eu tenho profunda admiração, profundo carinho e profunda eternidade nessa ternura que é viver. Aos amigos todos que vêm me acompanhando nessa trajetória com Siri Premvaba e que também se fazem aqui presentes. E a cada um de vocês que ainda não tinha tido esse tempo, né, esse encontro pessoal. Então, tudo bem, Selma, muito bem-vinda. Então, acho que para a gente começar a falar de amorosidade, e é essa a frequência desses nossos encontros, quero dar também as minhas boas-vindas àqueles que literalmente voaram para cá. Minha amada Sueli, Raimundo e João, sejam muito bem-vindos. De Porto Alegre para cá, não tiveram tempo ainda nem de deixar as malas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu entendo que a amorosidade, ela é algo que existe, ou pelo menos a gente espera que exista, e a gente trabalha para isso, no mundo corporativo, no mundo familiar, nos grupos, algumas vezes religiosos, no nosso universo profissional. Bem-vindos também aos meus amigos do GEIGE, que eu estou vendo aqui. Tudo bem, Samara? Tudo bem, meu querido? Tudo bem com vocês? Tenho compreendido que a amorosidade, ela é um aspecto da nossa vida, ela é um aspecto da nossa existência, em que nada tem a ver com religião alguma e que pode ter a ver com todas elas. Nada tem a ver com princípio educacional, educativo, pedagógico ou cultural e que tem a ver com todos eles. Que nada tem a ver com nenhum partidarismo político e que pode ter a ver com todos eles. Que nada tem a ver de divisões e que pode ter, sim, tudo a ver com todas as divisões, onde o único objetivo que se faz à luz da prática amorosa é a gente reunir, religar tudo aquilo em que em algum momento foi partido, quebrado, fragmentado, dividido, separado. Nós viemos de uma história de educação, de cultura, social, política, em que divisão não era só nos ensinado no colégio, né, como uma operação, como um pedacinho da matemática. A impressão que eu tenho é que a gente vem de um universo em luz que se fragmenta, se divide absolutamente para que a gente tenha exatamente o compromisso de nos colocarmos prontos e aptos para reconstruir, para regenerar. Eu tenho andado bastante configurando esses encontros do circuito da palavra, tanto no mundo que eu chamo de mundo célula, mundo pessoal, que são grupos menores que acontecem em segmentos caseiros até ou em pequenas empresas, como no mundo corporativo. E acredito que antes da gente tratar
do mundo corporativo como um todo, eu lanço a todos nós, nesse momento em que a intenção é de deixarmos todos os barulhos lá fora, o que é o universo corporativo? O que é? Do que se trata? A gente está falando de segmento empresarial, profissional, cada um no seu setor. A gente está falando de departamentos? Talvez. Mas o corporativismo que eu queria tratar hoje aqui é o nosso corporativismo interior. O que temos nós feito com o universo que cabe dentro da gente. Quem de nós, dentro de nós, nos manda as ordens e os recados que a nossa mente e nos faz acreditar, algumas vezes, que somos alguns aspectos de personalidades. Nos faz acreditar que, algumas vezes, somos aspectos de Deus psicológicos, de Deus idealizados, e que, por um exacerbamento das nossas defesas, tantas e tantas vezes vem vestido e revestido de bagagens que podemos começar a jogar fora. E talvez essas bagagens sejam aqueles sinais que vão tocando dentro da gente e que a gente se incomoda tanto quando a gente se vê portadores deles. Alguns exemplos clássicos: a raiva, o ciúme, a disputa, o ódio, a competição. A nossa dificuldade de tornar equânime pensamento, palavra e ação. Todas as religiões falam disso. O nosso mundo profissional reforça isso. Estamos sempre tentando estabelecer um diálogo com a gente ou com o outro, em que queremos ser provedores e provadores desses valores que muitas vezes não conseguimos cumprir. E nesse mundo, nesse universo hoje tão despencado, em que economia é uma palavra de ordem, o planeta se desmoronando, a gente precisa economizar energia, e não é só energia solar. Precisamos economizar água, e não somente a água que nos abastece a terra. Eu acho que estou tentando falar um pouquinho para vocês desse universo maravilhoso e tão oceanado, infinitamente oceanado, que existe dentro da gente. Onde somos, de fato, o toque nesse infinito amorosamente harmônico, ainda que enfrentando mares revoltos, ainda que enfrentando tempestades, ainda que enfrentando aquilo que aqui a gente chama de situações problema. Me parece bastante curiosa a nossa fiel incapacidade de nos silenciarmos. E como é que eu posso
apalavrar alguma coisa nesse momento em que eu tento me conectar com todos vocês aqui, tão caros e tão conhecidos ao meu coração, e com universos também tão distintos. Como é que eu posso, como eu poderia expressar aqui uma palavra sequer se eu não conseguisse, primeiramente, trazer a vocês esse convite precioso, que é a gente se reconhecer silêncio. Se a gente é parte de um universo que para ser construído, ele nasceu a partir do silêncio, seja lá que nome tiver esse universo Deus, esse não é um encontro religioso. Mas seja lá que nome for, quanto de silêncio há quando eu posso contemplar o céu, o sol, as estrelas, o mar, as cachoeiras, as matas, tudo isso que é dentro da gente, que vive, que está envolvido. E é desse jeito que a gente vai aprendendo a crescer. Tenho compreendido que nessa necessidade de economia, e eu chamo de uma necessidade de economia amorosa, a economia de palavras ela é muito fundamental. Porque para que eu possa ouvir a voz do meu coração e a voz do coração de cada um de vocês, eu não posso me tornar somente um tagarelante. Um tagarelante jogando palavras ao vento. Um tagarelante. Um tagarelante. Daquela portabilidade de palavras que tantas vezes a gente fala para quê? Por quê? Com que finalidade? E como tem me parecido incoerente tantas vezes. E olha que a gente está num circuito de palavra. Mas como me parece tão incoerente essa nossa fiel necessidade de dar nome a todas as coisas. Essa fiel necessidade de querermos egoicamente a prevalecência das nossas achices e tantas vezes chatices opiniosas. Por que a gente precisa discutir ainda se o azul é mais bonito que o amarelo, se é mais bonito que o branco, se ele tem ou não tem uma nuance de verde, de laranja, de vermelho, de marrom ou de lilás? Se somos tudo e todos frutos de uma mesma coisa. Onde foi parar a nossa capacidade de escuta? Escuta mesmo. Escuta uns aos outros. É na hora que a Fran me chama para um diálogo e tentando abrir o coração para que eu possa ouvi-la, eu começo a colocar no meio desse assunto várias outras questões e aí passo a ter um comportamento em que o outro vem te procurar para uma escuta e a gente também, pela necessidade de ser escutado, não consegue ouvi-lo. E em não conseguindo ouvi-lo, ele sai mais esvaziado do que chegou quando nos procurou.
porque nós não interrompemos a nossa tagarelice. Outro exemplo também que eu sinto que cabe muito na segmentação corporativa de nós mesmos, o que é que a gente tem feito com a incorporação da nossa corporação? Como é que eu posso falar de corporativismo empresarial se eu ainda não equacionei os aspectos internos da empresa e do universo que eu sou, que você é, que cada um de vocês é? Porque é que tem se encarregado tantos e tantos grupos, religiosos ou não, profissionais ou não, da gente ter quase uma pregação de congruência entre pensamento, palavra e ação? A gente jura que vai conseguir tornar aquilo absolutamente factível e viável, e na hora que a gente atravessa a primeira porta, lá estamos nós na ação repetitiva de falar do outro. E eu entendo tudo isso com muita compaixão, com muito acolhimento no coração. Compreendo que todas as vezes que a gente precisa apontar muito para o outro, talvez a gente esteja tentando dizer para esse outro aspectos que estão dentro da gente. Então, me pediram que eu estivesse aqui para conversar com vocês sobre a ação amorosa, o amor consciente, a equanimidade de pensamento, palavra e ação. A Regina Restelli recebeu, pela via dos nossos contatos, algumas perguntas que vai direcionar para mim daqui a pouco. Aliás, eu não sei se a Alice já cuidou de distribuir. Se vocês sentirem necessidade de fazer perguntas e assim a gente tiver um tempinho aqui, vamos estar fazendo esse bate-papo, de perguntas e respostas, sim. Mas, dentro do circuito da palavra, eu quero falar de uma prática, que é uma prática que normalmente a gente tem feito e implantado dentro das escolas. E a gente aqui está num ambiente escolar, em que eu pediria silêncio, por favor, sobretudo as nossas amadas crianças que estão hoje aqui com a gente, que já já vão entrar em cena. Uma prática escolar, a gente tem colocado no universo das escolas públicas, um trabalho comum junto ao Instituto Hora da Leitura, eu vou estar falando sobre isso daqui a algum tempo. A gente tem colocado num trabalho de educação bastante sério, que é feito através do líder humanitário Siri Prembaba, que é a prática do silêncio. A prática do silêncio mesmo. Antes da gente começar toda e qualquer atividade, a gente tentar levar para essas pessoas que a gente vem formando e informando, uma efetiva prática silenciosa. Mas, professora, ô Prema Devi, e o que o silêncio tem a ver com a palavra? Tudo. Absolutamente tudo.
O silêncio, além de ser a eloquência da alma, ele é a escadinha de ascensão de tudo aquilo que é apalavrado. Não existirão palavras construtivas. Não existirão tempos de regeneração se antes das nossas opiniões, julgamentos, acusações, portabilidade de responsáveis e culpados, vidas pretéritas de acusações e acusadores, não existirá reconstrução e regeneração se a gente não reiniciar, a gente não engrenar a primeira desse nosso carro, ainda que ele seja automático, partindo do silêncio. Quando nós éramos pequenininhos, e alguns pequenininhos em idade cronológica nós temos aqui, a primeira coisa que ensinavam antes da gente aprender a ler e escrever eram as letras, as sílabas, os fonemas, ou as construções por frases, por apalavração. A educação atual hoje começa a alfabetizar pelo silêncio, dando ao outro a possibilidade dele mesmo encontrar em primeira mão os seus próprios significados e significantes de estarem onde se colocam, de estarem no planeta. Então, quando me perguntam por que é que o silêncio tem tanta importância, eu diria para vocês que ele, de fato, é o que abre a porta, é mesmo, ele é o que abre a porta para que a gente possa compreender o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Quando vamos compreendendo a natureza do silêncio, vamos abrindo a porta para a nossa compreensão de tudo de bom e de belo que o universo gratuita e silenciosamente nos oferece. Ao longo dos tempos e ao longo da história, tudo que foi partido e dividido, departamentalizado, e que se tornou uma ação sociopolítico, educacional, cultural, sociológica, antropológica, ela parte de ações e palavras mal construídas. Quando eu digo mal construídas, e mal é uma palavra que eu costumo não usar, eu digo assim, é construída de uma forma que, na verdade, foi usada para quebrar o encantamento do todo. E que em tudo isso deve ter havido, sim, com toda certeza, um propósito divino. Se nada acontece sem que seja permitido do universo que todas as folhas que caiam do céu têm para isso uma razão de ser,
Nós somos corresponsáveis e co-criadores por tudo que até agora se construiu e se desmontou. Temos ainda uma mania antiga, né, do velho homem que habita em nós, de olhar para determinadas situações, pessoas, quadros políticos, às vezes até irmãos que convivem dentro da nossa casa, e nos tornarmos indiferentes, acharmos que não temos nada absolutamente a ver com isso ou com aquilo. Somos co-criadores do universo. Em tudo. Em absolutamente tudo. Se hoje existe alegria e sorriso nos nossos lábios, somos todos corresponsáveis por isso. Se hoje existem lágrimas em nossos corações, países falidos, políticas despencadas, chefes de Estado, governantes, presos e aprisionados, somos todos nós corresponsáveis por tudo isso. Em momento algum, o circuito da palavra se coloca como um encontro político, como um encontro religioso, ou como um encontro que vai defender a metodologia socioeducacional ou sociocultural A, B ou C. Mas o circuito da palavra, hoje uma empresa vem certamente lembrar a cada um de nós: somos absolutamente corresponsáveis por tudo. 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 T-U-D-O. E aí eu acredito que nesse tempo aí de reconstrução, de ressignificação, de regeneração, o absolutismo da nossa tarefa mais essencial esteja em nós encontrarmos a equanimidade no nosso autocorporativismo, na nossa autorresponsabilidade. A responsabilidade e a autorresponsabilidade e a liberdade de sermos o que somos e quem somos. A autorresponsabilidade de não julgar para não sermos julgados. A autorresponsabilidade de agirmos pacificando e sendo pacificadores. A autorresponsabilidade de, por nos sabermos corresponsáveis de todas as coisas e de todas as formas, começarmos a exercitar sim. Sim. Aquilo que alguns chamam da mortandade do eu, a mortandade do ego, a mortandade daquilo tudo que insiste em nos fazer donos de algum saber, de alguma teoria,
de alguma razão. Aquele conceito que outrora a gente tinha, dual, de sim e de não, de certo e de errado, de pobre e de rico, de feio e de bonito, de preto e de branco, de tudo que é dual. Isso não está acabando, não, isso já acabou. A questão é que tão viciados que nós nos tornamos dentro dessa dualidade, porque para que o não aconteça tem que existir um sim. Para que eu possa brilhar, o outro tem que ser diminuído. Para que haja um certo, o outro tem que estar errado. O que é que, na verdade, nos falta para que a gente possa crescer em conjunto? Em conjunto. Na harmonia de um conjunto. Mas na harmonia mesmo. Porque se existe uma trava, e se existe hoje ainda uma dificuldade real, ela está na ponta da nossa língua. E isso a gente vê no nosso exercício da palavra do dia a dia, a gente vê nas redes sociais, a gente vê nos grupos profissionais, familiares, religiosos. É na ponta da nossa língua que está. Existe uma frase de um dos pensamentos que eu escutei do líder humanitário que eu amo, Siri Prembaba, que funciona no meu coração quase que como um mantra. Quase não, funciona como um mantra. Entendendo como mantra tudo aquilo que a gente repete de dentro para fora e nos faz exercer. Que diz mais ou menos assim: que toda palavra que saia da minha boca me faça um contigo, me faça um com o verbo maior. Nós estamos tão aptos a julgar e até a nos felicitarmos pelos partidos políticos que caem, pelas nossas posições e opiniões. Avaliamos religiões. Quantos de nós ainda têm uma compreensão restrita e dividida em qualquer tipo de partidarismo? A religião A, B ou C, o partido político A, B ou C, o método educacional A, B ou C, as culturas A, B, C, D. E de opinião em opinião, a gente vai jogando fora a possibilidade de sermos ativos na reconstrução da economia do nosso mundo.
Como é que eu posso verbalizar ou analisar um sistema sociopolítico e econômico e dar definições por que o Brasil despencou, por que os Estados Unidos está assim ou assado, por que na Ásia, no Oriente Médio, por quê? Todos nós fomos nos habituando a sermos frutos de muitos julgamentos, de muitas opiniões, de muitos partidarismos. E agora a gente faz o quê para reconstruir? Como se estabelece essa transcomunicação? Como se estabelece? Mas fica aí uma reflexão para nós. Uma reflexão sincera em termos das regras que a gente vai estabelecendo como certas ou erradas. Antes da gente olhar para o que está lá fora, que tal se a gente começar a olhar para o universo que está dentro? Antes de julgar um irmão, ou julgar até a nós mesmos, que tal se a gente pudesse tocar com os dedos a compreensão que, por sua vez, toca o perdão, que, por sua vez, toca a compaixão e que, por sua vez, se traduz em ação amorosa? O que nos faz diferentes uns dos outros? Nada. Absolutamente nada. Apenas a palavra que a gente desperdiça. O que nos faz iguais uns aos outros? Tudo. Absolutamente tudo. Que nasce verdadeiramente do silêncio sincero das nossas almas. É aquele momento em que a gente, além de querer para a gente o melhor, a gente verdadeiramente quer e pode reconstruir um mundo em que o outro e qualquer outro ele possa ser verdadeiramente feliz. A Marcinha, a professora Márcia Beatriz Premadevi, está dando um puxão de orelha? Não. Ela está sinalizando o que é certo ou errado? Também não. Aliás, não acredito nesses conceitos, muito menos em qualquer preconceito. Eu simplesmente estou fazendo um convite a cada um de vocês, a cada um de nós, que a gente pegue o nosso ambiente interno e externo e coloque no colo. Coragem para a gente colocar no colo as nossas imperfeições, os nossos medos, as nossas raivas, os nossos ciúmes, as nossas velhas necessidades de termos o controle. Eu tenho entendido que o único controle que eu consigo ter é de que eu não tenho controle de absolutamente nada. Especialmente quando eu venho para diante de uma plateia, se é que assim eu posso chamar.
né? Vocês, os grandes protagonistas desse encontro. Eu entendo que eu sou aqui a plateia de vocês. O que há de diferente nesse momento é que talvez seja o meu aparelho fônico que esteja verbalizando coisas que amorosamente pode ser que fique dentro de cada um, ou não. Quando a gente construiu juntos, depois de algum estudo, o que seria o que aqui na Terra se chama de logotipo, logomarca, e chegamos à conclusão que o circuito da palavra ia ser simbolizado por uma grande árvore, a árvore da vida, e que ela teria as 7 cores do arco-íris, ou as 7 cores dos chakras, ou as 7 cores desse enorme jardim de infância que nós vivemos, né? Dessa pré-escola que é a vida. Eu entendi que circuito da palavra é sobre isso. É como uma grande árvore que vai nos ligando uns aos outros. E ao nos ligarmos uns aos outros, como eu sou uma árvore falante, sai em forma de palavra. Antes da gente dar continuidade, a Regina trouxe algumas perguntas. Eu gostaria de fazer um momento aqui, que é um momento que eu tenho compreendido que tem tocado a todos nós, né? Que é o momento do nosso país. É o momento em que a gente atravessa tantas dificuldades para que se mude a frequência para algo definitivamente maravilhoso e que é possível, sobretudo porque é dentro da gente que começa. Então, antes da gente dar continuidade às perguntas e respostas, eu gostaria que subisse ao palco a Prema Bhakti Sarasvati, que veio também voando de São Paulo até aqui, para partilhar conosco alguns dos seus talentos, numa canção que ela me apresentou quando nós fomos fazer um trabalho em temporada em Goiás, e me apresentou assim, bem simples, bem despretensiosamente. E que eu sinto mesmo que vai, através do som dessa canção, uma vibração pela nossa pátria, uma vibração pelo nosso país, mas, sobretudo, uma vibração pelo universo inteiro que é dentro de nós que existe. Então, quem quiser fechar os olhinhos, como eu o farei, estão convidados. E é com você, minha querida. Ouvir
Linda. Obrigada, Bhakti. É isso. É uma canção que muito me comoveu desde a primeira vez que ela, num jardim, despretensiosamente me apresentou, onde a gente falava sobre reconstrução, floresta, agrofloresta, cultura sintrópica, assuntos do conhecimento de alguns de vocês, onde eu tenho aqui um especialista nisso, meu irmão amado Flávio Cunha. Então, ela me apresentou essa canção, que me tocou demais o coração. E eu entendi que ali a gente já falava e já cantava essa reconstrução. Né? E que esse simbolismo do Oiapoque ao Chuí estava falando de unidade. Então, Brasil, ordem e prosperidade. Nessa terra, do Oiapoque ao Chuí. Então, que a gente possa reintegrar a nossa terra do nosso Oiapoque ao Chuí. Está dentro. Está dentro. É dentro que tudo mora. É dentro que tudo isso está. Quando essa autora, com seus dons e talentos, traz dessa poesia uma canção, antes disso se tornar uma tradução em música, ela foi reconstruída dentro. Esse do Oiapoque ao Chuí, para sair cantado, tem que estar refeito aqui dentro. Senão a gente corre o risco de desconsiderar tantas belezas. A gente corre o risco de nos tornarmos indelicados com a natureza, sobretudo com a nossa natureza interna,
E quando nós somos indelicados com a nossa natureza interna, a gente é indelicado com a natureza externa. Seja essa natureza externa o outro, qualquer outro. O outro da nossa casa, o outro que trabalha com a gente, o outro da nossa família, o outro do nosso trabalho, o outro do grupo religioso, o outro da nossa escola, o outro que a gente encontrou na rua. Delicadeza, gentileza, cuidado. Mas isso como dever de casa. Mas é como dever de casa mesmo. É como um dever de casa sincero. É aquela hora que o fio da navalha, que a nossa língua está afiado para não fazer a tarefa e tirar 10 internamente, a gente dá um passinho para trás e diz, opa, eu já posso ser diferente nesse aspecto. Não tem teoria pedagógica, psicanalítica, sociológica, religiosa, se não houver a prática autorresponsável iniciada por cada um. Construir um nós é sobre cada um. É sobre a autorresponsabilidade de fato, sermos uno. Às vezes, numa simples construção de um trabalho conjunto, que ainda bem que não foi o nosso caso, mas a simples construção de um trabalho conjunto. Um trabalho, às vezes, que envolve 5 pessoas, 10 pessoas, 3 pessoas, 20. Caramba! Como é difícil se chegar à unidade. Como é difícil ainda a gente contemplar e respeitar as diferenças individuais de cada entidade humana e ainda assim sairmos felizes construtores de união e de amizade. Então me chegou uma pergunta, que é assim: como livrar-se de uma frustração sentimental ou profissional? Como não comparar o antigo, melhor, com o novo, pior? Como amar e compreender a mudança? Aceitar o novo? E é interessante que seguidamente dessa chega a outra. Pode me falar sobre os benefícios do silêncio e como ele atua no bem-estar? Uma pergunta quase que responde a outra. Então, vamos lá. Frustração faz parte da vida e é material de escola. Não termos as nossas necessidades atendidas de imediato faz parte de tudo aquilo que a gente tem que desconstruir. Bebê nasceu, chorou da mamadeira, fez pipi, troca a fralda. Chorou, bota no colo. Na maioria das vezes nasceu apanhando. E entendeu que era sobre isso. Então, a gente, entidade humana, que veio para cá para escolher uma forma de viver bacana, como é que a gente recomeça? É reconstruindo mesmo. É efetivamente reconstruindo todos os padrões que nos ensinaram e trazendo isso para o novo. Esse novo que poderia ser tão antigo, e quem sabe o é.
e quem sabe o é. Quem sabe esse novo ao que eu me refiro seja o aspecto mais antigo da nossa natureza humana. E o que aconteceu com a gente? Um véu de esquecimento. A gente foi aprendendo a brigar, a gente foi aprendendo a competir, a gente foi aprendendo a ter que fazer prevalecer a nossa opinião em detrimento da do outro. E a gente foi desaprendendo a olhar para a gente e olhar para o outro com a compreensão de que aquilo que às vezes ele tem para te oferecer é o pior do que ele está podendo dar naquele momento. E é que até isso precisa ser acolhido. Aquele dia assim que você está muito bem, acorda super feliz, está bem calmo, e aí uma pessoa que você tem até por ela uma tremenda estima, ela grita com você de uma maneira que você... Opa! O que temos aí? Acolhe isso. É fácil a gente abraçar quando a gente é agradado. É fácil. É fácil a gente amar os nossos amigos. Mas e quando o outro chega para a gente, seja de uma forma consciente, inconsciente, presente, futura ou pretérita, né, Márcia Vaz? Quando ele chega, né, vestido de aspectos que nos trazem algo que nos parece feio, a gente acolhe. Ou pelo menos tenta acolher. E é fácil fazer isso? É nada. A gente aprendeu a ser reativo. A gente aprendeu, ou melhor, a gente se esqueceu que a natureza do amar é desinteressada. Quando a gente conseguir lembrar que a natureza do amor é desinteressada, desinteressada mesmo, você ama porque é amor. Quando a gente lembrar disso, mas lembrar mesmo, lembrar lá dentro, a gente para de brigar. A gente para de guerrear. A gente para de culpar tudo como uma ação nefasta do espaço sideral. É autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade da gente poder reconhecer quando a gente não foi bacana. A autorresponsabilidade da gente poder entender que num mundo de opiniões, algumas vezes, precisa prevalecer um alfabeto linear. E que ok. Ou seja, tudo é absolutamente ok quando a gente compreende a mudança e essa aceitação do novo que você me pergunta, quando a gente compreende a frustração como material de escola. Ouvir não de vez em quando nos ajuda a crescer. Passar aperto, seja lá em que universo for, nos ajuda a olhar o outro com mais amor. E aí, voltando ao universo corporativo, o que, afinal de contas, o amor e esse discurso aí da Prema Devi tem a ver com vida material, corporativismo, ação de ganhar ou não ganhar dinheiro, tudo, absolutamente tudo.
Experimenta colocar um tirano nas suas relações profissionais, empresariais e de sustentabilidade. Só experimenta. E depois vem me contar como foi que a falência aconteceu. O circuito da palavra é um convite explícito à revisão dos nossos valores amorosos. O circuito da palavra é um convite explícito a tentarmos corajosamente modificarmos os nossos padrões. Sobretudo os padrões acusatórios. Sobretudo os padrões que nos fazem as grandes vítimas, os grandes heróis ou os grandes vilões do espaço sideral. O circuito da palavra despretensiosamente pretende a construção de uma unidade que, enquanto a gente está aqui dentro, está ótima, está cercada por uma bolha. Está tudo bem. Está tudo, super legal. E quando a gente sair daqui, e aquele cara der uma fechada no nosso carro, pisar no nosso pé, der uma resposta atravessada, onde é que nós vamos colocar os nossos julgadores internos? Onde é que a gente vai colocar o nosso acusador? Para onde a gente manda esses eus que nos habitam? E que nos habitam por meras questões de defesas. Eu estou tentando dizer a vocês que é possível colocá-los no colo, sim. O exercício da bondade, da generosidade, de sermos compassivos, compreensivos uns com os outros, eles não podem estar segmentados, não podem estar em prateleiras, não podem estar nos auditórios, nas salas, nos lugares de encontro, sejam eles profissionais, pessoais, religiosos ou qualquer outro tipo de grupo. É um convite a uma mudança de postura. É um exercício, gente. É um exercício mesmo. É um exercício mesmo. Mesmo. É um exercício sincero de fazer diferente porque a gente pode fazer diferente. Porque a gente precisa fazer diferente. É a gente cultivar a amorosidade que começa desde pequenininho e vem com a gente até a idade da sabedoria. Não é, meu amor? Muito obrigada pela sua presença aqui, dona Zélia. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu creio que a gente está diante de um circuito da palavra que doravante passa deveres de casas internos para todos nós. E que vale cair
mas é bom aprender a levantar. É um convite sincero para que a gente deixe matrizes de divisão irem embora, de orgulhos, de muitas vaidades. É um convite, talvez, aquilo que é coeso, aquilo que está integralizado na nossa integridade interna. Vamos cantar um pouco? Ou tocar um pouco? Ou fazer essa linguagem se expandir através do som? Quero dizer para vocês que ao longo desse ano, eu tive a alegria e a honra de, com a ajuda e o apoio de um grande amigo chamado Isaac, e da Vânia e a da Olga, que devem estar aqui, da editora Eldorado. Eu tive a alegria e a honra de participar da construção de uma obra infanto-juvenil, de uma economista que se fez autora e achava que não era sobre contar uma história. Foi muito bonito poder experienciar isso. Essa pessoa, que é a Priscila Mendes, está aqui na plateia. Uma economista que é presidente de um trabalho muito bonito, construído por ela, o Instituto Hora da Leitura, que leva incentivo e busca despertar o gosto pela palavra escrita, pela leitura, numa ação voluntária que existe desde 2008, instituto esse com o qual eu trabalho fazendo carinhosamente a direção de conteúdo. E num dado momento eu pude perceber que o único conteúdo que eu precisava naquela fase ali dirigir era o conteúdo do que essa promotora de leitura e, consequentemente, de escrita, o que ela tinha para dizer. E o que ela tinha para dizer, eu entendi através dessa história, que tem muito a ver e se quase que resume e sintetiza o encontro de hoje.
Ela conseguiu a maestria a partir de um grande amor que ela tem pela família, pela mãe, pelo irmão, pela filha, pelos sobrinhos, e uma profunda admiração por esse irmão, que eu acho que eu já vi o Francisco Eduardo aqui. A Priscila Mendes, ela, inspirada nessa história de família, ela construiu uma história infanto-juvenil, hoje editada pela Eldorado, em que ela fala sobre o ambiente interno e externo. Ou seja, ela fala sobre agrofloresta e cultura sintrópica para crianças e para jovens. E eu digo que é uma leitura para todas as idades. A obra acabou de sair do forno, se chama O Maninho e Seu Germânio. Traz como tema principal uma pessoa extremamente inteligente que cultivava orquídeas. É uma obra inspirada na história do irmão dela, que veio de São Paulo e está aqui presente também. E aí, antes da Priscila seguir com a obra dela, naturalmente, para os eventos e livrarias, nós sentimos de trazer para o circuito da palavra o Maninho e o Seu Germânio. A Priscila vai estar autografando o livro num ambiente que a Alice e a equipe daqui do colégio construiu carinhosamente para ela, na intenção de fazer ali um núcleozinho do Hora da Leitura, fazer para ela um núcleo, uma livraria, para ela estar autografando para todos vocês o seu livro. Você quer dizer algumas palavras, Priscila? Sim? Microfone para ela, por favor. Alô. Obrigada, professora Márcia Beatriz, por acolher, né, o Hora da Leitura. Muito obrigada, Colégio Anglo-Americano e toda a direção. É com muita honra e humildade que eu agradeço aí fazer o lançamento do Maninho e Seu Germânio num colégio, e no qual o Instituto Hora da Leitura incentiva a leitura em escolas públicas e comunidades carentes, desde 2008, levando a leitura com amorosidade. Me inspirei no José Mindlin, para quem não conhece, é um famoso empresário das antigas, já falecido, da Academia Brasileira de Letras, e leitor voraz. Ele doou mais de 20 mil obras em língua portuguesa para a USP, do acervo dele particular. E ele tem uma frase que eu adotei, fiz uma pequena modificação, que diz: não basta alfabetizar, é preciso ensinar a gostar de ler. E eu vejo um Brasil diferente, se isso for feito. Se uma criança pequena ser motivada por nós adultos, e aí o circuito da palavra, pela amorosidade, levar o gosto pela leitura por 20 anos para um ser humano. Nós vamos ter aí, né, pessoas que podem fazer opções e votarem melhor, escolherem seus governantes com mais propriedade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, comemorando 10 anos do Instituto Hora da Leitura. Eu soube que a escola comemora 100 anos, então é uma grande honra para mim, mais uma vez. E agradeço ao senhor Isaac, da editora Eldorado, a Vânia, a Olga, e por toda a direção aí do livro, a professora Márcia Beatriz, que me deu essa motivação. Muito obrigada.
Então, minha gente, daqui a pouco a Priscila vai estar ali naquele cantinho fazendo aí a sua sessão de autógrafos, né? E junto com esse momento, né, da sessão de autógrafos da Priscila, a nossa professora Prema Bhakti também vai estar apresentando, junto com as crianças, só um momentinho, meninas, vai estar apresentando, junto com as crianças, uma canção em que foi construída e ensaiada por elas para homenagear esse momento infanto-juvenil. E que vai ser um momento de convite, já que a gente está falando em ambiente e reconstrução, para que todas as nossas crianças internas tenham a coragem de recomeçar. Mas, antes desse momento, e dizem que essa Prema Devi em roteiro, ela não é fácil, porque ela vai mudando tudo de ordem e de lugar. Antes desse momento, como tem hoje aqui, nesse encontro da gente, algo bem forte também voltado para a reconstrução dessa nossa pátria, a interna e a pátria externa. A gente não reconstrói o Brasil, nem lugar nenhum do mundo, se essa reconstrução não começar dentro. Dentro. Daí a importância, sim, do silêncio e da palavra dita apenas como empreendedores da reconstrução. E aí, como aqui nessa plateia, a gente também tem pessoas ligadas a alguns segmentos das nossas forças desarmadas, será que a gente vai conseguir chegar a isso? As nossas forças desarmadas. Mas a gente tem aqui algumas pessoas do Exército, algumas pessoas da Aeronáutica, um amigo da Marinha. E acho que não é à toa. O que aconteceu? Essa banda, que carinhosamente a gente vem chamando de Prema Devi Band, composta pelo Daniel Raman, pela Catiusca, pela Luz, pelo Cacá, a quem eu agradeço muito por essa interação dos nossos momentos e dessa linguagem. O Prem Raman, ele reconstruiu, literalmente ele reconstruiu o hino nacional. A gente esteve aí uma semana envolvidos com esse movimento de colocar amor na bandeira, né? O amor, ordem e progresso. E o nosso combinado foi de que nós finalizássemos isso aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai inverter o momento. Eu gostaria de chamar aqui ao palco comigo agora o Flávio Cunha e a Márcia Vaz, por favor. E nós vamos fazer o seguinte. Quero dizer para vocês que o Flávio Cunha e a Márcia Vaz são amigos de muitos e muitos e muitos anos. E que nós temos uma profunda ligação de ordem de amizade, de ordem energética, espiritual,
E a gente não está falando de religião, não. A gente está falando só de amor. Apenas de amor. Então, eu vou me levantar. Vem cá, Flávio. Me dá a mão aqui. Eu queria convidar a cada pessoa dessa equipe, tanto a equipe anglo-americano, como a equipe Circuito da Palavra, que todos aqueles que não estiverem agora, nesse momento, né, ocupados em suas funções específicas, subissem ao palco, dessem as mãos, porque nós vamos levar o nosso amor para o Brasil. O Brasil interno. Franci, por favor. Rosângela, por favor. É o papai que está ali? Joel, por favor. Mariana Sequini, Samara. Júlio. Júlio, por favor. Professora Cris, por favor. Nájilo, por favor. Aqueles que não forem cabendo no palco, a gente pode ir descendo. Todos os meus irmãos, por favor, dos cariotes, estejam aqui presentes nesse momento. Olga, Vânia. Onde quiser, Cris. Deixamos alguém de fora. Como os refletores externos não ofuscam a luz interna, Selma, por favor, e todos aqueles que sentirem, entrem nessa roda de amor, dando as mãos uns para os outros. Vem, Selma. Vai para perto da França. Alice, por favor. Dá a mão para a tia Cristina. Uhum. Onde está a Joyce Hurtado? Por favor. Ana Paula. Magda, por favor.
Antes do Ramon iniciar a canção, alguém da equipe, por favor, pode levar o microfone até o Joel? Um microfone, por favor, levem até o Joel. Joel, de camisinha branca. Joel tem uma mensagem para passar para vocês. É com você, Joel. A mensagem que sai como um foco de luz e dentro dos nossos corações e se expande ininterrupta por todo o universo, transformando-nos em seres alados, mensageiros do amor, levando a paz a todos os corações em momento de aflição, na expectativa das transformações radicais que nos são proporcionadas para a nossa evolução espiritual. A iluminação interior que nos identifica como filhos de Deus, energia pura, a iluminar o universo inteiro. Esse instante seja inesquecível na nossa memória e no nosso coração. Amém. E que possamos reparti-la e repeti-la em todos os instantes das nossas vidas. É a nossa identificação com o Eterno e com todos os nossos irmãos. Amém. Muito obrigada, Pai. Vamos lá? Nesse momento eu queria pedir a Cláudia Ribas que comece a ofertar. Virando Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gente.
inocente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida é no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora sim, unidos e em uníssono, reconstruindo a nossa pátria amada, interna e externa, vamos recomeçar. E para recomeçar, recomeçamos crianças. Vamos lá? É com as nossas crianças. Pri, pode se dirigir para a sua livraria. Quem quiser ficar no palco, pode ficar. Joel. Quer ficar comigo aqui? Sou da terra do ar, das águas, dos mares e rios, irmão das flores, dos animais, das pedras e tudo que há. Vivos e simples da natureza, eu consigo inovar. Vou aprendendo o jeito da vida, viver a me ensinar. Eu sou o herdeiro do universo, eu vivo feliz de cuidar. Eu sou o herdeiro do universo, eu vivo feliz a amar. Eu sou o herdeiro do universo, eu vivo servir e cuidar. Eu sou o herdeiro do universo, eu vivo feliz a amar. Era uma vez um menino de 11 anos, apelidado
apelidado de Maninho por sua irmã, de 5 anos. Ela adorava usar Maria Chiquinha nos cabelos e todos a chamavam de Brinco. As brincadeiras dele envolviam a terra, as plantas, as flores, todo o jardim da sua casa. E isso começou quando o Maninho descobriu um local que vendia orquídeas. O dono da vendinha era um jardineiro, seu Germânio, que por sinal tinha quase o nome de uma flor, gerânio. Os dois moravam no mesmo bairro, em São Paulo, no Brooklyn Paulista, e ambos tinham jardins em suas casas. Numa tarde, Maninho foi na venda do jardineiro para comprar um vaso de orquídeas. O seu Germânio perguntou: para quem são essas flores? E o Maninho respondeu: vou plantá-las no jardim da minha casa. Seu Germânio achou muita graça pelo interesse do menino pelas flores. E assim, Maninho se despediu de seu Germânio e saiu correndo para casa, ansioso por plantar o seu primeiro vaso de orquídeas. Irmão das flores, lugares mais, pedras de tudo que há. Vivendo ciclos da natureza, seu retrato renovar. Vou aprendendo o jeito da vida, viver a me ensinar. Eu sou herdeiro do universo, eu vivo servir e cuidar. Eu sou herdeiro do universo, eu vivo feliz a amar. Eu sou herdeiro do universo, eu vivo servir e cuidar. Eu sou herdeiro do universo, eu vivo feliz a amar. La 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 Obrigada. Muito obrigada. Nesse momento, eu quero finalizar agradecendo a vocês, crianças, e a vocês, Bhakti, e dizendo que esse momento que está acontecendo aqui, ele tem uma razão muito profunda, que é a pureza da sabedoria na construção da unidade. Obrigada, gente.